This episode is brought to you by FXX and Hulu. Futurama returns on September 15th, blending heartfelt moments with razor-sharp humor while accidentally saving the day. The Planet Express crew is back, defying gravity and common sense. From the creator of The Simpsons comes 10 new episodes where the romance is hotter, the threats are bigger, and the action hits harder. Don't miss the all-new season of Futurama returning September 15th at 8 p.m. Watch it on FXX or stream it on Hulu. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 5 novas mensagens. Fala Zucas, fala pessoal do Relatos do Além. Meu nome é Rodrigo, eu sou de Vancouver e eu decidi mandar esse relato porque depois de ouvir tantos outros relatos eu acabei lembrando de uma coisa interessante que aconteceu em 2011 no Rio de Janeiro, quando eu morava lá. Eu trabalhava para uma empresa e a gente prestava serviço para pessoas muito abastadas, pessoas muito ricas, pessoal da Rede Globo e tudo mais. E eu estava fazendo um serviço na casa de uma cliente. Geralmente os clientes eles deixavam a chave do apartamento, da casa, enfim, com a gente. E a gente devolvia depois quando terminava o serviço na casa deles. Eu visitando o apartamento de uma cliente na Barra da Tijuca em 2011, ali perto do shopping downtown. Isso foi na parte da tarde. Eu e mais o meu colega de trabalho estávamos dentro do apartamento, o apartamento vazio, a gente fazendo o que tinha que fazer. E a gente começou a ouvir um barulho, um som muito alto, assim, parecia... Imagina um sopro assim no seu ouvido e daí você não consegue ouvir mais nada, fica só aquele barulho incomodando, e a gente percebeu que era um som vindo do lado de fora da varanda. Quando nós chegamos na varanda, tinha um objeto. Foi uma coisa inacreditável, parecia que a gente estava vivendo um sonho, porque mais ninguém estava vendo aquilo. As pessoas continuavam andando normalmente na rua, a gente estava num certo andar que dava para ver a rua, dava para ver tudo em volta do condomínio, e só a gente estava vendo aquilo, um barulho ensurdecedor, um objeto triangular preto, com a superfície completamente opaca, parecia uma camurça, aproximadamente a 5 metros de distância do prédio, flutuando no ar, fazendo um barulho enorme, e devia medir assim, vamos botar 15 por 15, apesar de ser um triângulo, mas ocupava uma área assim de 15 metros, não era muito grande. Parecia até aquela nave, depois eu fui pesquisar online, fui pesquisar agora antes de mandar o áudio, aquela nave Nighthawk, norte-americana, mas não era uma coisa diferente, não tinha luzes nem nada. E em menos de 1 minuto depois da gente ver aquilo, da gente estar parado na varanda admirando aquela cena e assustados, e a gente ficou sem saber o que fazer, teve um estrondo assim, como se fosse um trovão, um barulho muito alto, uma pancada muito alta, e aquele objeto sumiu assim, né? Numa rapidez de piscar o olho, o objeto já estava longe, assim, no céu. Já estava longe, era um pontinho preto, assim. Sumiu. E a gente ficou sem saber o que fazer. A gente não sabia se contava para alguém, a gente olhava da varanda, a gente devia estar mais ou menos, assim, no 23º andar do prédio. Mas, assim, nenhuma movimentação estranha nas ruas, os carros andando normalmente, as pessoas andando normalmente, tinha um parque ao lado, as pessoas brincando no parque normalmente, e a gente não soube o que fazer. No dia seguinte, nós voltamos para o escritório da empresa e
a gente conversando com as pessoas na empresa, a gente não, ele pediu para que a gente não contasse exatamente o que a gente viu, né? Porque a gente ficou cogitando se era um UFO, ou a gente ficou se perguntando assim, o que era aquilo, o que aquilo estava fazendo ali, e ele começou a vir com essa ideia assim, não, isso é algum projeto do exército, é alguma coisa desse tipo. E a gente não sabia o que dizer. E a minha ideia naquela época era assim, cara, isso daí é uma coisa de outro planeta. O Brasil não tem grana para ter, pelo menos assim, é o que eu acho, né? Não tem grana para investir num projeto, numa nave desse tamanho, enfim. E nessa mesma ocasião, a gente comentando sobre isso com algumas pessoas da empresa, um dos supervisores da empresa, na época ele devia ter uns 35 anos, por aí, ele falou que quando ele tinha 7 anos, então isso deveria ser o quê? No início da década de 80, ele vivia numa cidade de interior muito, muito pobrezinha, assim, bem cidade de interior, sem energia elétrica, no Ceará, no interior do Ceará. E ele falou, não, perdão, no interior da Paraíba. E ele falou que, ele contou, né, uma ocasião, isso já nos levando para um segundo relato, um relato desse colega. Ele disse que um dia ele estava do lado de fora da casa dele à noite e tinha uma muretinha e ele tinha esse hábito, né? Imagina, né? Um lugar sem energia elétrica, as pessoas não têm muito o que fazer à noite, né? A não ser ir para a cama cedo. E ele disse que assim que escurecia ele tinha esse hábito de ir pro lado de fora, daí ele ficava deitado numa muretinha olhando para o céu e assim, no interior o céu é muito mais bonito, a gente consegue ver muito mais coisas, né? Ele disse que ele teve a sensação de que o céu estava caindo, estava descendo, as estrelas estavam chegando mais perto dele, assim, e ele começou a se desesperar. E daí ele saiu correndo para dentro de casa e chamou o pai e a mãe dele. Falou, pai, mãe, vem cá ver isso daqui que está acontecendo no céu e tudo mais. E ele disse que todo mundo na cidade viu. No dia seguinte era um comentário na cidade inteira de que o céu estava abaixando e depois se movimentando, como se fosse segundo ele, isso foi um relato dele me contando. Ele falou assim, Rodrigo, é como se fosse uma nave cheia de luzinhas embaixo, mas do tamanho da cidade inteira e se movimentando em direção ao norte, assim, como se fosse uma ilusão, sabe? Uma coisa de louco, assim. E depois disso a gente começou a conversar sobre UFOs, sobre extraterrestres e daí ele falou assim comigo, olha, Rodrigo, depois de vocês contarem o que vocês viram, eu já vou mais pro lado do UFO. Eu acredito que seja alguma coisa extraterrestre. Mas, enfim, como tudo tem que ser motivo de piada no Rio de Janeiro, eu fui muito zoado, o outro colega foi muito zoado também na empresa. E depois o supervisor, depois desse relato dele, o pessoal começou a brincar também e fazer piada sobre ET, essas coisas assim, mas aquele bullying leve de local de trabalho. Coisa que depois se cessou, enfim, e a gente nunca mais tocou no assunto, mas vez ou outra eu lembro disso, e agora morando na América do Norte, eu tô sempre dando uma olhadinha pro céu pra ver se eu vejo alguma coisa diferente, porque depois desse dia que a gente viu esse objeto voando, eu não duvido mais que tenha muita coisa no céu que a gente não consegue explicar exatamente o que é, sabe? Fenômenos que a gente ainda não consegue explicar, né? É isso. Obrigado pela oportunidade. Um abraço, Zoucas. Você tem 4 novas mensagens. Oi, Zoucas. Oi, pessoal do Relatos. Eu sou a Adri, moro na cidade de Canoas, sou natural de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e Canoas também fica no Rio Grande do Sul. É ao ladinho, 5 minutinhos de Porto Alegre, capital do estado aqui. Esse relato que aconteceu comigo, tem vários, mas esse é um deles, assim, bem marcante, aconteceu por volta de 1998. Minha filha mais velha tinha 2 anos de idade.
Morávamos num apartamento de andar térreo e meu marido e meu cunhado, eles resolveram comprar um caminhão e nessa época tinham comprado o segundo caminhão. Então meu marido viajava com um deles e meu cunhado com outro. Ele passava um dia em casa e uns 10 fora, né? Era mais ou menos isso. Então ele chegava fim de tarde, no outro dia pela manhã saía viajar de novo, porque tinha que correr para pagar o financiamento desse segundo caminhão, né? Essa noite ele chegou, a gente jantou e eu fui ver o caminhão novo, né? Novo para nós, porque já era usado, né? Compramos um caminhão usado, isso é bem importante para o relato. Voltamos, aí fomos dormir, minha filha era de 2 anos, como eu falei, já dormia no quartinho dela. Conversamos um pouco e é engraçado, mas a gente dorme de costas um para o outro. E aconteceu, viramos de costas e quando eu virei de costas, eu dei de cara com uma mulher no lado da minha cama. Uma mulher que eu lembro bem. Ela tinha cabelo, um Chanel, assim, quase até o ombro. Era um cabelo escuro. E ela usava uma faixa clara no cabelo. E a roupa que ela estava usando era como se fosse um blazer e uma saia até o joelho. Eu não consegui ver o rosto dela. E ela simplesmente estava parada no meu lado da cama ali, de pé, parada. E eu só disse assim, meu Deus! E virei correndo, assim, virei pro lado do meu marido e abracei ele. E ele se assustou, ele disse, o que foi? Tem uma mulher no lado da minha cama. Tem uma mulher parada do meu lado. Não, tu tá sonhando. Foi o que ele me disse, tu tá sonhando, não tem nada. E eu, incrédula, agarrada nele ainda, olhei para trás. Aí, para minha surpresa, ela continuava ali parada, imóvel. E aí o pavor foi grande. Aí ele virou e olhou e disse, não tem nada. Mas eu não tive mais coragem de olhar, né? Não olhei pela terceira vez. Aí acabou que ele trocou de lugar comigo e com muito custo a gente dormiu. O engraçado da história foi que de madrugada a gente recebeu uma ligação, era o meu cunhado que havia ficado empenhado no caminho. Ele estava chegando em casa também e não sei o que aconteceu com o tal caminhão, né? E aí meu marido foi socorrer esse meu cunhado e me deixou sozinha o resto da madrugada. Minha filha chorou no quarto dela, tive que levantar, buscar ela, mas não vi mais a mulher. Aí no outro dia pela manhã meu marido voltou para casa porque precisava pegar as roupas para viajar de novo e a gente conversando, ele me contou que esse caminhão eles compraram de um senhor que estava se desfazendo porque o caminhão era do filho dele e esse filho havia morrido num acidente com esse mesmo caminhão e ele estava com a noiva junto. Então, o que eu cheguei à conclusão é que eu sou bem sensitiva, bem sensível, eu tenho uma mediunidade assim um pouco aflorada, até mais do que eu gostaria, e acontece que ela, de alguma forma, ela deveria estar ali ainda presa a esse veículo e no momento que eu fui até lá, talvez ela tenha tentado me pedir ajuda ou tentado entender o que estava acontecendo, por que nós estávamos nesse caminhão e acabou ficando comigo. Depois disso eu fui num centro espírita, num kardecista, participei lá de algumas sessões de passes e eu não vi mais.
mas foi uma história assim que me marcou bastante, porque foi tenso, foi muito tenso olhar pela segunda vez e ela continuar ali parada. Por enquanto é isso, eu tenho mais algumas coisas para contar. Acho que agora eu tomei coragem depois desse relato que estou passando para vocês. Já prometi para os Oucas algumas vezes que contaria, mas nunca consegui. Então, esse é o relato de hoje. Espero que vocês tenham entendido e gostado. E um beijão. Até a próxima. Você tem 3 novas mensagens. Olá, Zoucas, eu me chamo Adriele e é um prazer compartilhar o meu relato com vocês. Eu moro no interior e a casa onde eu moro até hoje é uma casa muito antiga e muito velha. É a casa dos meus avós maternos e eu sempre morei com eles. E a casa ela tem bem mais de 50 anos porque ela foi construída bem no início da fundação da cidade. Então faz muito tempo. Tanto tempo que muitas pessoas da minha própria família faleceram na casa. E o meu relato é o seguinte: quando eu era adolescente, eu via com uma certa frequência uma sombra negra. E na minha percepção, essa sombra ela tem a silhueta de um homem. E eu sempre via assim no meu quarto, na porta, ou se não, passando em janelas da casa. E um dia específico, eu estava no quarto da minha irmã com a minha namorada, a gente estava deitada em um colchão no chão, com as luzes apagadas, e a gente estava em completo silêncio. E eu estava virada para a parede, e eu não conseguia tirar os meus olhos de um canto específico na parede. Então eu fiquei olhando e eu tinha uma sensação de que havia alguém ali em pé me encarando de volta. E eu não conseguia desviar o olhar daquele ponto. Isso foi me dando um desespero enorme e uma angústia. E ela me abraçou, minha namorada de repente me abraçou e eu senti muita repulsa porque para mim não era ela. Não era ela ali, naquele breu, naquela escuridão, para mim não era ela. E eu senti uma agonia muito grande, eu só queria me desvencilhar, sabe? E isso aconteceu algumas vezes de forma assim, esporádica. Não era frequente que eu tinha essa sensação de que não fosse ela, mas às vezes acontecia. Tanto isso quanto ver essa silhueta ou sentir essa presença. E aí um dia, acho que há 2 anos atrás, eu não me lembro exatamente data e essas coisas, mas acredito que tenha sido no São João. Meu pai e a minha madrasta, junto com as minhas meias irmãs, elas vieram aqui pra gente fazer meio que um churrasco e ficar em família, porque a gente não tinha muita proximidade com a minha família do lado paterno. E minha madrasta, ela tem uma sensibilidade muito aguçada e ela já viu e passou por muitas coisas voltadas ao meio espiritual, assim. E sempre que ela me via, ela tinha alguma coisa para falar sobre meu espiritual, né? E aí, nesse dia, ela disse que havia muitas sombras na casa e que havia a sombra de um homem próximo a mim e de uma senhora de idade. E ela me passou algumas coisas, alguns banhos para fazer, mas eu nunca fui disciplinada o suficiente para cuidar de mim espiritualmente. Assim, na questão da mediunidade, eu nunca fui alguém que me preocupasse de certa forma com isso. E aí, como foi algo que não me preocupou, enfim, eu deixei ir, sabe? Não dei muita importância. Aí, um dia específico, meu pai, ele estava tendo uma série de problemas de saúde, como falta de ar e dores no peito.
E ele estava tendo isso com bastante frequência. E sempre levava para o hospital e eles não sabiam determinar o que estava acontecendo. Achavam que ele estava infartando, mas nunca era de fato um infarto. E aí, minha madrasta ela é católica, como toda a minha família é paterna e materna, só que a gente não é praticante. E ela não é só, não transita só nesse meio do catolicismo, mas também é muito voltada à doutrina espírita. Então ela ia muito ao centro espírita e frequentava. E nesse dia ela ia fazer uma doação e o meu pai estava passando mal. Ele disse, olha, já que a gente não está conseguindo saber o que está acontecendo com você de forma convencional, no âmbito da medicina, vamos comigo. Aí eles foram e quando meu pai chegou lá, o líder do centro, eu não sei se é o nome correto a se dar, mas é porque eu realmente não sei. Ele disse pro meu pai que haviam 2 pessoas da família dele próximas demais a ele, que eram um irmão e o pai. E que os sintomas da doença que levaram os 2 a falecer estavam sendo de alguma forma transmitidos para o meu pai, sabe, de tão próximo que eles estavam. Eu não sei como isso funciona de fato, mas era algo assim. E aí ele pediu que o meu pai ele começasse a falar o nome das filhas, citasse o nome das filhas. Aí quando chegou no meu nome, que ele falou Adriele, ele pediu para que parasse. E aí a minha madrasta disse que na sala onde eles estavam tinha uma mulher sentada em uma cadeira. Se eu não me engano, é a sala onde tem as reuniões, né, para todas as pessoas que frequentam. E disse que essa mulher ela estava sentada como a minha avó. Ela ficava sentada, ela tinha uma poltrona dela na sala de casa e ela sempre sentava lá. E ela disse que via toda a fisionomia e a posição assim do corpo da moça estava como a minha avó sentava em casa. E disse que ela estava chorando, que essa mulher estava chorando. Aí disse que o homem deixou meu pai e foi até a mulher e perguntou quem ela era. Aí ela falou o nome dela e chorando disse que não sabia que havia morrido e que achava que as netas, no caso eu e as minhas irmãs, estávamos ignorando ela dentro de casa, que ela falava, chamava e a gente não a respondia e não a olhava, ela como se ela não existisse e que ela estava muito triste com isso. Só que a gente não via e já fazia 4 anos que a minha avó tinha falecido. Eu não me lembro o que foi feito em relação à minha avó nesse episódio que aconteceu, eu não me lembro, até porque depois disso minha madrasta ela relatou que havia visto a minha avó depois desse acontecido na casa dela e aqui também, então eu não me lembro. Eu só sei que ela apareceu quando ele disse o meu nome, porque a sombra da senhora que minha madrasta havia visto próxima a mim, na verdade era a minha avó materna. E que também havia um homem ao meu lado. E aí esse líder disse que eu deveria cuidar da minha mediunidade para poder fazer com que esse espírito ele se desvinculasse de mim, porque era um homem que eu havia tido um relacionamento em uma vida passada e que ele tinha me procurado durante muito tempo depois do desencarne e que desde o meu nascimento, quando ele me encontrou, ele me acompanha e que meus momentos de irritabilidade, problemas de relacionamento, era sempre ele o causador. E que ele não queria que eu vivesse, que eu não tivesse uma vida e não construísse nada e que não me relacionasse com ninguém. E que eu deveria fazer com que ele se afastasse de mim. Então, eu passei por passes no centro espírita e vários outras coisas de que não me lembro, mas eu não sei se ele realmente saiu de perto de mim, se ele voltou para onde ele deveria estar.
Eu realmente não sei, porque eu não me lembro se eu fui até o final com o tratamento. Só sei que eu parei de vê-lo, eu senti a sensação de que ele estava próximo. E o meu relato é esse, não é nada muito assustador e tudo mais, mas me marcou bastante, porque não era algo que eu imaginava que pudesse acontecer comigo. Você tem 2 novas mensagens. Olá, Zoucas. Olá, ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês estiverem escutando. Meu nome é Alex, eu sou de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e eu trago histórias da minha infância para contar para vocês. Na verdade, tem algumas, mas essa foi uma viagem que a minha família sempre fazia, né, nos períodos de férias. Então, dezembro, janeiro, geralmente a gente passava na praia, e essa aconteceu em Araruama, no interior do Rio. Nós sempre íamos para lá, ou para Cabo Frio, sempre na região dos lagos, né? Porque meus parentes tinham casas lá, e o tio de um primo meu, ele tinha acabado de comprar uma casa que já estava pronta em um loteamento novo em Araruama. Então, essa casa ela ficava muito isolada, ela tinha pouquíssimas casas em volta, né? E nós fomos para lá. E como era uma família muito grande, a casa era muito grande também, cada um tinha seu quarto, e só que não tinha quarto para todos. Então a gente acabava por dividir um quarto deles lá. E só para situar melhor na situação, ao lado, exatamente ao lado da casa desse tio do meu primo, ela tinha um bar, e era uma mercearia, não era bem um bar, um botequim, era uma mercearia, né, que atendia as pessoas ali da região. E ali a gente via funcionar muito pouco, porque o movimento lá era muito pouco. Mas dava para ver pelo exterior do bar que tinha uma mesa de sinuca, tinha algumas mesinhas para as pessoas sentarem, mas sempre ficava muito vazio lá. Então acho que nem mesmo o dono acabava abrindo o bar todos os dias. Então, nessa casa teve alguns acontecimentos. Então, nesse primeiro acontecimento, nós chegamos da praia à tarde e, por hábito, a gente, né, sempre tirava um cochilo, né, para depois passear pelas cidades próximas ali. E nesse dia aconteceu tudo normalmente, e quando nós voltamos para casa já era noite e estava muito quente, né, como toda cidade litorânea é. E ali a gente foi, né, tomar banho para poder se refrescar, né, e tinha uma varanda nessa casa e uma escadinha de 3 ou 4 degraus. E na época minha avó era viva ainda, já bem de idade, mas ainda era viva, e ela gostava de ficar sentada ali fora, né, nesses degraus, para poder tomar um ar, né, e ficar mais refrescado ali fora. Num dia desses, todos os parentes resolveram cozinhar juntos, então eles foram fazer alguns aperitivos lá e ficamos eu e minha avó pro lado de fora. Nessa época eu devia ter meus 8, 9 anos de idade e de repente eu entrei na casa para poder pegar um pouco de água, e quando eu entrei na casa eu escutei minha avó gritando, pedindo ajuda. Quando eu me voltei, minha avó estava caída aos pés da escada, e alguns parentes meus vieram ao socorro dela. E, bom, como estávamos só nós dois ali, chegaram mesmo a me perguntar por que eu tinha empurrado minha avó. E eu falei, eu não empurrei minha avó, eu vim buscar água aqui, e justo quando eu entrei em casa, ela começou a gritar. A minha sorte é que nada aconteceu, minha avó ficou bem, né, sofreu algumas escoriações só, e ela veio à minha defesa, dizendo que realmente ela não tinha sido empurrada por mim, e ela descreveu o que ela sentiu. Então, no caso, ela disse que sentiu uma mão grande, um pouco enrugada, gelada, que a empurrou pela escada. Então, as pessoas, claro, ainda ficaram um pouco desconfiadas de mim, sem entender por quê também, mas ela conseguiu convencer a todos de que realmente eu não havia feito nada, né? Então, depois de tudo acontecido, né, fizemos o nosso lanche, o nosso jantar, e mais tarde da noite fomos para a cama. E aí, quando a gente
estava dormindo, devia ser meio da madrugada, não sei precisar o horário. Nós escutamos como se fosse um passar de ferro naquelas grades de ferro também, né? Então fez aquele barulho de ferro passando no ferro, como se fosse um carrilhão. E o meu tio era da PM. E na mesma hora a gente viu ele pegar o revólver dele, né? Porque era uma casa isolada, então estava muito suscetível a assaltos, invasões, né? Não tinha nada por perto. E aí foi muito rápido, tanto logo que ele ouviu o barulho até o momento que ele saiu, e não havia nada, ele não conseguiu encontrar nada. Mais tarde ainda, na mesma noite, nós ouvimos uns barulhos de cachorro, mas não o latido nem rosnado, é aquele barulho que o cachorro faz quando ele tá mordendo alguma coisa com muita violência, quando ele morde e sacode a cabeça ao mesmo tempo. E aí nós ficamos pensando, né, de onde que vem esses cachorros, porque no bar do lado não tinha, o que separava a casa desse bar era um muro muito baixo, e então a gente sabia que não havia cachorros lá. E, né, como a gente já estava mais ou menos alerta, né, as pessoas já estavam alertas para o que tinha acontecido anteriormente, meu tio saiu de novo, meus primos saíram de casa também para procurar o cachorro e ver o que estava acontecendo. Não havia cachorro nenhum lá. E fato curioso é que no dia seguinte, de manhã, nós achamos 2 bolas de sinuca mastigadas, né, com muitas marcas de dente. Elas estavam inteiras ainda, mas com muitas marcas de dentes, e dentes provavelmente de cachorro, né? E eram 2 bolas de sinuca muito mastigadas, elas estavam completamente destruídas, assim, né? Então, são esses casos, assim. Não tem nada de muito assustador, mas eu tô mandando, na verdade, para saber, né, o que vocês acham, o que os ouvintes acham também que possa explicar cada um desses fatos, né? Tanto a mão, quanto o barulho na grade, os sons de cachorros, né? E as bolas mordidas, né? Então, muito obrigado pela atenção de vocês aí. Espero que vocês gostem da história e que sejam bem criativos aí para elaborar as explicações, tá? Mais uma vez, muito obrigado, Zoucas, pela oportunidade, e possivelmente mandarei outras histórias para vocês. Forte abraço a todos. Você tem uma nova mensagem. Meu nome é Daniel, eu sou do interior do Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Santa Cruz, e eu tenho 2 relatos para falar. O primeiro é que eu era criança, em torno de uns 6 a 7 anos, eu lembro que tinha um cachorro, então era mais ou menos por aí. E eu lembro que essa noite em especial me marcou bastante, porque o meu irmão já tinha visto algo há algumas noites, e em detalhe o que aconteceu foi que ele estava na sala brincando comigo. A gente não, depois de um certo horário, não podia mais brincar na rua, então antes de jantar a gente tomava banho, né, e ficava em casa, e então a gente brincava, né, só eu e ele. E Santa Cruz é uma cidade que tem lá os seus mistérios, assim, é uma cidade hoje turística, principalmente em volta do turismo religioso, mas porque toda cidade do interior tem, né, suas histórias, e a minha foi bem sobre isso mesmo. Eu tava brincando com meu irmão, e aí o que aconteceu foi que ele viu um homem, né, e ele era careca e branco. Ele passou, assim, essas são as características dele, eu vou te explicar o porquê. Ele passou, meu irmão estava na sala e ele viu essa pessoa passar. E assim, ele ficou bem assustado, falou para minha mãe. E como ele falou muito sobre isso, ele estava com muito medo. A minha mãe não quis nem sair para a vizinha naquele dia, né? E a gente desde criança, a gente sempre foi para a igreja. Que ela fez foi rezar, né, para que nada de mal acontecesse, alguma coisa desse tipo, que nada viesse a acontecer, né. E eu lembro que nessa época meu pai, ele viajava muito a trabalho, ele trabalhava com caminhão, né. Então tava só eu, meu irmão e minha mãe.
Ainda a gente não tinha. Eu tenho um irmão pequeno, mas ele não era nascido ainda. E aí meu irmão viu, né, só esse cara passando, e assim, é como se ele levitasse. Que a descrição que ele deu, que eu lembro, foi mais ou menos isso. É como se o cara passou na frente da porta, porque as portas aqui geralmente são assim. Antigamente, hoje nem tanto. É uma porta bem grande, que estava na sala, aquelas portas bem pesadas de madeira. E aí em cima tem uma janela, né? Dá para você abrir e deixar a porta fechada. E o que aconteceu foi que ela tinha deixado daquele jeito. E ele ficou bem assustado e tal. Depois, os dias a gente encarou como se fosse uma brincadeira, mas ele ficou assustado. E dias depois a gente tava brincando na sala, no mesmo horário. Era o horário que a gente jantava, né? Depois de ter voltado de brincar na rua, né? E dentro daquela rotina lá de casa, o que aconteceu é que eu tava brincando com meu irmão e ele saiu, foi pra sala. Eu não lembro o que ele foi fazer, eu acho que ele foi jantar. E quando ele saiu, eu fiquei olhando pra janela da porta e eu fiquei encarando, assim, imaginando se meu irmão realmente tinha visto, né? Se era realmente verdade. Eu lembro de ter ficado assim, olhando, encarando, pensado se era verdade. E eu lembro que eu pensei assim, que eu queria ver. E, nossa, sempre que eu penso nisso, nos dois relatos, eu sempre me arrepio aí o que aconteceu. Agora é exatamente isso. Isso me dá sempre aquele arrepio da nuca. Quando eu pensei sobre isso, eu vi e me deu muito medo. Assim, em choque mesmo. Eu fiquei sem se mexer uns 3 segundos. E foi muito rápido. E minha mãe também ficou meio assustada porque o outro irmão dela, do filho dela viu, né? O outro filho dela viu. E ele passou rápido, mas eu consegui ver ainda. Era como se ele levitasse, não era como se alguém estivesse andando, era como se alguém levitasse e passasse rápido. Era só a cabeça dele, assim, o pescoço e a cabeça, e era um cara careca, branco. Eu lembro exatamente essas características. E foi algo que me marcou, que eu nunca esqueci isso. Eu lembro que eu, por dentro, tava explodindo, assim. Eu acho que minha adrenalina, naquele momento, ela disparou. Fiquei muito nervoso, né, com tudo aquilo. Fiquei aqueles segundos ali parado, sem saber o que fazer. Mas por fora eu tava muito calmo, mas por dentro eu tava explodindo. E aí eu levantei, saí da sala bem calmo, fui pra minha mãe e falei o que tinha visto. Eu nunca vi dessas crianças de gritar, de fazer algazarra. E aí eu falei pra ela o que tinha visto e daí então ela novamente não saiu aquela noite. Aí não lembro agora se ela fez algumas preces, né, rezar, alguma coisa desse tipo, mas foi algo que deixou a gente no tempo bem chocado. Alguns anos depois, a gente se mudou para casa da minha avó. O meu avô também morava lá, por parte de pai, né? Que meu pai comprou um caminhão, ele vendeu a casa que a gente morava a um cara, então a gente sobreviveu com o dinheiro que o cara tinha dado para ele e o caminhão que era onde ele tirava o sustento dele. Minha mãe era agente de saúde, sempre trabalhou, então era isso. E aí a gente se mudou para casa da minha avó e do meu avô. E a gente morava lá, minha mãe dormia no quarto com meu irmão pequeno, né? E eu dormia num outro quarto com meu irmão. Meu irmão pequeno já tinha nascido já. Aí, durante a noite, era noite fria, porque eu lembro que nesse tempo estava chovendo bastante. E geralmente as noites não são tão frias, né? Algumas cidades serranas aqui, elas são bem frias, assim. Tanto que a gente, aqui, o Seridó e o Trairi são dois extremos. O Seridó é muito quente, o Trairi, que é onde fica Santa Cruz, ele é muito abafado. Mas aqui, geralmente, é um clima só, quente, né? Mas o Seridó é muito quente e a noite é muito fria. Mas aqui, geralmente, é um clima, assim, só. Só que nesse tempo, tava chovendo bastante, tá? Aquela noite tava bem fria. E era bem no tempo que tinha saído aqueles seriados como The Walking Dead, então durante a noite a gente ficava acordado, eu e meu irmão, lembro que nesse tempo era bem conectado a ele, para assistir esses filmes e séries que passavam à noite, sobrenatural, e a gente gostava de assistir, passava geralmente tarde, né? E nesse dia meu irmão tinha ido dormir na casa de um amigo nosso,
E aí eu tava assistindo um filme, e aí eu lembro que era um filme tipo aventura, eu acho que era baseado naqueles livros de Júlio Verne, que era Viagem ao Centro da Terra. Aí eu tava assistindo sozinho, geralmente durante a noite eu assistia com meu irmão, tava todo mundo dormindo já, né? Mas eu tava assistindo só. E aí quando já perto ali, tarde da noite, eu sempre ficava com medo quando ficava perto de meia-noite. Principalmente quando eu via algum filme que falava que as coisas aconteciam depois da meia-noite, alguma coisa desse tipo. Então dava um pouquinho assustado, né? Já era tarde e eu não tava com meu irmão, então isso me dava um pouco de medo. Eu tava na sala, na cadeira de balanço da minha avó. Aí quando eu vi que já era meio tarde, eu fiquei um pouco de receio, sim, mas tava tudo bem. Várias noites eu já tinha ficado até tarde, né? E nunca tinha acontecido nada. Desde aquele dia nada tinha acontecido. Depois algumas coisas aconteceram estranhas, mas esse dia foi o principal, assim. Aí atrás da onde eu tava, ficava o quarto na sala, né? Tava sentado na cadeira de balanço da minha avó, olhando pra TV, e atrás ficava o quarto dela. Do lado dela tinha um corredor, do lado do quarto da minha avó tinha um corredor que dava pra cozinha, e as luzes estavam todas desligadas. Eu estava assistindo o filme, como o quarto da minha mãe também ficava ali, a porta da sala, dava pra eu ir tranquilo, né? Aí eu tava assistindo e eu lembro de ter pensado que meu irmão gostaria muito de assistir aquele filme, era bem a cara dele, assim. E aí eu pensei nisso. E tive aquela sensação, depois de algum tempinho, tive aquela sensação de olhar pra trás. Só que como dava pra um corredor, uma luz apagada no escuro, me deu medo, né? Nossa, sempre que eu lembro disso, eu fico tudo arrepiado, é uma sensação muito estranha. Aí eu tive aquele medo, assim, de olhar e não olhei. Mas me deu aquela sensação como se eu estivesse sendo observado. E eu me distraí um pouco com o filme e com aquela sensação. Mas eu não queria olhar, já para não correr o risco de ver nada, né? E aí, quando eu me distraí um pouco com o filme, que eu olhei para o corredor, nossa, eu vi algo que me deixou em choque. Foi uma mistura de pavor, medo, e eu lembro que eu tive uma explosão de adrenalina, meu coração começou a bater muito forte, aquele frio na espinha, assim, tava muito aflorado, tava sentindo aquele gelo, né, do corpo, assim, porque quando eu olhei para trás e eu vi como se fosse uma sombra, mas não era uma sombra porque estava do meu lado, não estava na parede, estava do meu lado, estava como se tivesse do lado direito um passo para trás. E eu olhei inicialmente como se olhasse para as pernas, né, e vi que era alguma coisa, só que eu vi que não tinha cor, era simplesmente negro, sabe, era como se fosse uma sombra, mas não estava na parede, estava do meu lado. Isso me assustou demais, porque não era ninguém ali, não era meu avô, que ele dormia lá fora, ele gostava de dormir de rede, né? Eu não ouvi porta abrir, não era minha avó, que minha avó, ela levantava durante a noite para ir ao banheiro, que ela tinha um problema na bexiga, mas não era ela e eu sabia que não era. E não era minha mãe nem meu irmão pequeno, nem meu irmão, porque meu irmão estava na casa do meu amigo. Então eu olhei para baixo para ver se eu não queria olhar para cima, eu tava com muito medo, para ver se eu conhecia o pé, né? Sei lá, vai que eu percebesse quem era. E aí quando eu olhei, ele não era como se fosse aquelas capas de chuva amarela que a gente vê em filme, mas negra, entendeu? Assim, um breu, mas você sabia que tem alguma coisa lá, mas era muito escuro. E eu olhei e era como se fosse aquela capa de chuva e não tinha pés, assim. Você não via, ela simplesmente terminava antes de chegar ao chão e não tinha nada. Então aquilo me encheu de pavor. Assim, eu fiquei com a cabeça mil naquele momento. Foi segundos que eu passei ali, mas pareciam horas. Aliás, eu acho que foram 30 segundos, assim, porque enquanto eu tava passando por tudo aquilo, eu tava vendo o filme, sabe? Eu tava ouvindo também, porque tudo tava muito aflorado, sabe? Minha cabeça tava sem, eu tava ouvindo para ver se era alguém que me dizia alguma coisa. E eu devagar comecei a olhar para cima,
E quando eu cheguei no rosto, foi a coisa mais aterrorizante, assim. Foi algo que meu coração apertou muito. Porque o rosto, eu não consegui ver características, tipo olho, mas o formato era como se fosse desenhado a cabeça do meu irmão. Era o formato que tinha como se o cabelo fosse o mesmo, as semelhanças assim faciais fossem as mesmas, mas você não via nada, como se fosse um desenho, né? Mas era negro, entendeu? E isso me deixou muito aterrorizado. Então eu olhei, eu tentei não olhar para o rosto, eu lembro disso. E eu juntei todas as minhas forças, eu tava estático, sim. Eu tava aterrorizado naquele momento. Eu juntei todas as minhas forças e tentei olhar para a televisão, para tirar o olhar daquilo. E eu consegui, só que eu lembro de ter apertado tanto a cadeira que minha mão tava branca quando eu consegui sair. E minha avó, como eu falei, ela se levantava durante a noite para ir ao banheiro. E aí eu ouvi ela se levantando, arrastando a sandália, indo para o banheiro. E daí quando ela abriu a porta, ligou a luz, eu consegui sair dali, sabe? E assim, com muito medo. Quando eu toquei o pé no chão, lembro que aquele frio na espinha voltou, assim, com muita força. Eu acho que era o medo, eu tava aterrorizado. E aí, assim que ela foi pro banheiro, eu corri para o quarto da minha mãe e eu dormi com ela mesmo, né? Eu era criança, eu tava com muito medo, mas nunca falei nada a eles. Eu sempre contei para amigos, assim, sabe? Mas eu nunca contei para os meus pais que isso aconteceu, para os meus avós e tal. E eu não sei se tinha relação, mas uma parente do meu avô morreu no quarto que ficava ao lado da sala também. Na sala era conectado os 4 quartos. Do lado direito, o meu do meu irmão e da minha mãe. Do lado esquerdo, um quarto que era como se fosse um quarto de hóspedes e atrás o quarto da minha avó. E nesse quarto de hóspedes não tinha porta para a sala, a porta era na cozinha. Só que aí a parede ficava parede com a sala, né? E nesse quarto a parente do meu avô, que não lembro o que era exatamente, morreu lá, né? Isso já era para uma criança um pouco assustador. Não sei se isso tem a ver. Depois daquele dia, eu presenciei algumas coisas, mas eu acho que eu assisti tanto filme que eu acabei me baseando naquilo para tentar me safar um pouco do que acontecia. Porque eu tentava ignorar aquilo para que aquilo não crescesse, assim como eu já vi alguns filmes falando sobre. E aí eu tava passando no quarto da minha mãe, e daí uma sacola caía, eu tinha alguns brinquedos do meu irmão lá, mas assim, caíam sempre que eu passava. Não diria sempre, mas isso aconteceu muitas vezes, foi muito recorrente, alguma coisa caía de lá, ou ouvi algum barulho. E assim, às vezes durante o dia também, me assustava mais. Eu lembro de estar andando assim, simplesmente pegar o brinquedo, ou uma sacola, ou a caixa, e colocar em cima do guarda-roupa, como se nada estivesse acontecendo. Porque isso não acontecia com ninguém, mas comigo era muito frequente. E uma vez eu estava sentado na varanda, brincando, eu olhei para o portão, um segundo eu olhei para o portão assim, e do nada ele se abriu. Não tinha cadeado no portão, não estava de chave, mas você precisava rodar um ferro, né? Não sei dizer como era assim para abrir, mas era um ferro, né, que ficava em um portão e quando ele estava para baixo ele segurava o outro portão. Quando você tirava, levantava, ele abria, né, os dois. E o portão simplesmente se abriu. Ele abriu e ficou aberto assim para a rua. E aí eu olhei para aquilo e ignorei, sabe? Nem fui lá fechar, mas eu ignorei aquilo. E algumas coisas aconteceram desse tipo, mas é isso que eu tinha para falar para vocês. With a major selection of the looks your kiddos love, starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new.
Welcome to Only Murders in the Building, the official podcast. Join me, Michael Cyril Creighton, as we go behind the scenes with some of the amazing actors, writers, and crew from season 5. The audience should never stop suspecting anything. How can you not be funny crawling around on a coffin? No, that's true. Catch Only Murders in the Building official podcast, now streaming wherever you get your podcasts. And watch Only Murders in the Building, streaming on Hulu and Hulu on Disney Plus for bundle subscribers. Terms apply. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Agradecer imensamente a você que chegou até o final desse programa, não desistiu no meio. E, galera, mais uma vez, todo mundo que mandou relatos hoje, cara, cada relato mais incrível que o outro, né? A gente tá aí se superando toda semana. Obrigado novamente você que manda. Pra mim, às vezes, a mensagem lá, pô, Zoucas, como é que eu faço pra mandar relato? E, de fato, manda, porque tem muito... Ó, eu vou puxar a orelha de vocês. Muita gente me manda mensagem e não manda o relato depois. Pô, gente, não faz isso. Não deixa eu criar essa expectativa, né? Não vai me iludir. Se você mandar uma mensagem pra mim no WhatsApp, pô, porque você realmente quer mandar a mensagem, mandar o seu relato, né? Contar a sua história. Então não deixa eu ficar lá, tipo, conversando com as paredes, né? Mas eu quero agradecer principalmente a você tá lá no grupo secreto também, tá participando, né? Nosso grupo, que é muito mais que um grupo, é um grupo de apoio, né? Pra todo mundo que já viu coisas aí e ficou mal da cabeça. Galera, é muito maneiro. Lógico que eu tô brincando, né? Mas assim, é muito legal ver a gente ir lá no grupo todo dia trocando ideias e contando suas experiências, né? Até história de família mesmo. Ah, minha tia viu, meu avô viu tal coisa. E às vezes o pessoal vai e pega o relato da mãe, da avó, da tia e coloca lá no grupo. Eu também às vezes pego um relato ou outro de uma pessoa que não quer muitas vezes aparecer no programa, né? Lógico, eu peço permissão de todo mundo, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas o cara fala, não, pode botar lá no grupo, mas eu não quero aparecer no podcast, sou tímido. E eu coloco, cara, é sempre muito legal ver a galera ouvindo, né, e escutando. É quase como se tivesse um mini podcast todo dia lá, sabe? Se você quer podcast todo dia, é muito fácil. Basta me apoiar o podcast e todo mundo que faz esse podcast lá através do Apoia-se, que é o www.apoia.se/Relatos do Além. E também aproveitar para pedir mais uma vez para você, se você não segue a gente lá no Instagram, galera, tá perdendo um negócio maneiríssimo. Tô toda semana, eu e meu amigo Ale lá do Serialcast, que aliás, fazer um parênteses aqui, se você gosta de true crime, gosta de história de serial killer, escuta o Serialcast, cara, o Ale manda muito bem lá no podcast dele, tem me ajudado com os vídeos, e agora a gente tá produzindo conteúdo toda semana, contando uma história, às vezes um caso famoso, né, da ufologia, às vezes vídeos de criança vendo fantasma. Então, se você curte o programa, me ajuda nessa aí, entra lá no Instagram e faz parte também do nosso bonde do terror, beleza? É isso, galera, espero que vocês tenham gostado do programa e se tocar o telefone, não tenha medo, o Além pode estar esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.